Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. E que bom poder estar aqui com você em mais uma noite. E olha, hoje a gente vai falar de um assunto muito especial para todos nós, eu tenho certeza. Para quem para quem tem, né? E para quem sente saudades também, vale para todo mundo. A gente vai falar sobre o Dia dos Pais que está chegando. E claro, para falar com excelência sobre esse tema, ele que é o grande comandante deste programa, o meu amigo, professor Dr. Francisco de Agostinho Júnior, que já está por aqui. Diga lá, doutor, muito boa noite. Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Hoje, o motivo é de muita alegria. Marcos, você muito bem anunciou Dia dos Pais. O programa O Mundo da Criança comemora hoje o Dia dos Pais. Está aí nessa sexta-feira e o próximo domingo, daqui 2 dias, é essa festa toda para o Dia dos Pais. E é com muito orgulho, né, Marcos? Com muito prazer, com muita alegria que nós comemoramos e graças ao nosso bom Deus podemos viver essa função de papai. E aí, nada mais lógico que a gente comemore o Dia dos Pais. E o nosso programa hoje é todo dedicado aos pais. E é claro, você telespectador, você Marcos, que é um grande papai, já vovô, a gente já chega cumprimentando a todos, desejando que realmente Deus abençoe a cada um e que haja um dia muito feliz de família comemorando o Dia do Papai. Muito legal isso, Marcos. Mas, Marcos, nós temos muita coisa para falar sobre os pais. Claro, a nossa experiência, quer seja como pai, já como vovô e trabalhando com os papais, nós temos muito que falar nessa sexta-feira, usando esse programa, o Canal 4. Mas é sobre o Canal 4 que nós queremos falar. Nós temos uma notícia importante que todo mundo já comemorou, que é essa notícia que nós que ocupamos as telas do Canal 4, junto com você, Marcos, olha, toda semana, há mais de 20 anos, nos damos o direito, Tony, Dona Iracema, Flávio, e nos sentirmos assim, da família do Canal 4. Por isso, o programa O Mundo da Criança quer cumprimentar vocês por essa nova notícia, uma notícia alvissareira, feliz, alegre, que traduz progresso, que traduz evolução desse Canal 4 que há tanto tempo orgulha a nossa cidade. Isso é muito importante para a gente, Flávio, Tony, Dona Iracema, o progresso, a maneira como vocês com seriedade sempre trabalharam. E a gente se sente honrado de participar disso. Então a notícia é que o TV Canal 4, TV Marília, agora é streaming na Claro Box. Dia 4 agora foi nesta quinta-feira que isso passou a acontecer. E a gente se sente muito orgulhoso, está aí a imagem, certamente essa notícia está circulando, mas pessoalmente e no programa Mundo da Criança, a gente quer cumprimentar vocês. Mas o nosso assunto, é claro, é o Dia dos Pais. E, Marcos, falando em Dia dos Pais, a gente tem uma experiência como papai, como nós mencionamos, né? Mas nós temos uma experiência profissional. E a gente, no livro O Pediatra Instruindo a Família, que nós publicamos já há algum tempo com o objetivo de servir, de atender, de procurar trazer informações assim sinceras, claras, científicas, práticas, né? E a gente fala e traduz aqui, Marcos, a gente consegue sobre o que é o pediatra, como o pediatra se relaciona com os papais. Eu tomo a liberdade, Marcos, de ler esse capítulo, que é o pediatra e os papais. Vocês não conseguem, assim, dimensionar, imaginar como é o relacionamento do pediatra com os papais. É muito legal. Mas a gente conseguiu, é claro que o relacionamento de pediatra é muito mais próximo, né, Márcio?
com a mamãe. Mas hoje é dia do papai. Então nós vamos falar sobre os pais. Aí nesse livro, então, na página 20, a gente fala o pediatra e os papais. E diz o seguinte, nós escrevendo, o pediatra conhece o papai, que também é reconhecidamente importante. Geralmente tem dúvidas sobre as informações requeridas a respeito do filho. Ele não sabe quanto mamou, não anotou a que temperatura chegou a febre do bebê, desconhece o funcionamento do intestino, dentre vários outros aspectos. Ao telefone com o pediatra, tem ainda menos informações. Em geral, é a mãe da criança que socorre o pai com aquilo sobre o que ele precisa falar. No entanto, na doença do filho, este que é pai se transforma, Marcos. Reconhece os limites, fica nervoso, propõe solução, chora, mas também atua. Ele é o elemento que direciona e proporciona segurança. Não sem razão, é tido como super-herói no coração do filho. É emocionante ver o olhar fragilizado da pequena criança em direção ao rosto do pai, como se dissesse: me ajude, você é a minha força. Da mesma forma, é muito prazeroso ver o olhar de força do pai em direção ao filho, mostrando-se pronto a retribuir com responsabilidade, firmeza e paixão. Estou aqui, meu filho. O pediatra observa que se abre o coração desse homem, cujas mãos se estendem em direção ao filho, seu tesouro fragilizado e doente. Enquanto as inevitáveis lágrimas rolam, o apoio necessário surge. Também os bons momentos para se observar o pai, enquanto acaricia o recém-nascido, quando busca agradar o filho em fase de crescimento, ou mesmo imaginando-se brincando com sua criança e se divertindo com ela. Os tempos caminham e os valores mudam, mas o pai continua sendo um modelo, um alicerce. Sua marca é um coração grande, bom e sensível, sempre presente nos momentos de maior necessidade. Poder acompanhar o crescimento do filho o torna mais responsável e é uma das experiências de maior felicidade e encantamento. Esse é o papai para o pediatra. Nas dificuldades ele está firme. Nas coisas simples ele superficializa, mas sempre presente. E é interessante, Marcos, muito interessante, esse relacionamento das crianças com o papai. E aí nós observamos o papai do coração, o papai que merece ser felicitado nesse dia, o papai da seriedade, do bigode sério, da resposta correta, do modelo que ele serve. Esse é o papai que nós desejamos e que cumprimentamos. Então, a gente, é claro, tem que desejar ao papai: você é o melhor pai, feliz Dia dos Pais. É assim que a gente ouve das crianças. Que gostoso ouvir isso, que gostoso participar disso. Esse é o nosso desejo hoje, Marcos, de falar, de aproximar, de ver com que os pais comemoram, assim, dessa maneira, uma maneira muito comum, com o coração, deixando o filho feliz, seguro, recebendo os presentes, mas sendo aquele não colo, é o ombro forte, o ombro seguro, o ombro que traduz alegria, que traduz paz, que dá segurança ao filho. Criança necessita disso, criança vibra com isso. Vocês veem uma figura de alegria dessa criança sobre o seu alicerce, o seu papai. E assim que nós desejamos, papai, que você tenha um feliz Dia dos Pais. E aí nós começamos o segundo bloco, continuando a cumprimentar e a festejar o Dia dos Pais. Nesse momento, Marcos, para a alegria de todos nós,
um intervalo muito feliz nesse Dia dos Pais. É isso aí, doutor. Rapidinho um intervalo e a gente já volta para falar mais desse dia tão importante que é o Dia dos Pais. Não saia daí. Até já. A Mostra Pedagógica da Educação Infantil é um momento muito especial para ser compartilhado com as famílias as descobertas, as experiências vividas pelas crianças durante todo o semestre. Cada espaço revela processos, aprendizagens e muito protagonismo infantil. Venham se encantar conosco e conhecer de perto tudo que as nossas crianças produziram ao longo desse semestre. A gente está estudando sobre as camadas. A camada da superfície e a camada adal. A gente fez os peixes palhaço. As conchas estão aqui, né? Para representar o fundo do mar. A pérola fica doente se entra o grãozinho de areia. Por muitos anos, quando ela abre, tem uma pérola. Foi feita a dinâmica na sala, com os materiais, eles utilizaram o sal, o gelo. Então teve uma imersão muito bonita e sempre tem a contrapartida, porque aí em casa ela quer contar, ela abriu a geladeira para saber se tinha neve ali também, se podia ficar um espaço. A curiosidade de um amigo se tornou a curiosidade do coletivo. Isso é muito importante. Então os projetos, eles são democráticos, mas ele surge de um sentimento de uma criança por algo. Então isso é muito importante, porque é aí que a coisa acontece para valer mesmo. Opinião dos consumidores sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é irresistível. Que delícia! Maravilhoso! Nutríssima, no fim do momento. Na Unimed Marília, cuidar vai além de um atendimento. É estar presente, ouvir, apoiar. É transformar conhecimento em acolhimento. É trabalhar com dedicação em cada etapa do cuidado. É incentivar saúde, qualidade de vida e bem-estar todos os dias. Porque quando pessoas se unem por um propósito em comum, o cuidado alcança mais vidas. Cuidar é o que nos move. Aqui tem Unimed Marília. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. De volta ao Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Que bom contar com a sua presença, a sua participação aqui conosco, isso é muito bom. E olha, hoje falando sobre o Dia dos Pais, não é verdade? E ele já está aqui, ó, Dr. Francisco. Chega mais, doutor, diga lá. Então, Marcos, nesse segundo bloco, nós queremos ter um momento de meditação sobre a importância dos pais, sobre o que é o pai nesse contexto social, familiar. A alegria sempre presente, o elemento de segurança, de modelo sempre existindo, o coração sempre presente. Mas quando há esses dias, Marcos, que tocam a gente, nós temos essa função de pai. Eu confesso que eu fico assim um pouquinho meditando um pouquinho, pensando um pouquinho, e essa palavra assim de como é a nossa vida, de como é o nosso relacionamento de pai, qual é o contexto da condição humana em que o pai está se encaixado
na família. E aí a gente observa o pai que sem dúvida ele já foi filho, né? Nós, Marcos, somos pai e até mais do que isso, avós, mas já tivemos o nosso tempo de ser filho. Claro, se nós fomos filho, nós tivemos um pai, né? O pai, seu Francisco, o seu papai, Marcos, nós já o perdemos. O tempo se encarrega de mudar as gerações. E aí, nós ficamos numa situação, imagine se isso fosse apenas, se a vida fosse apenas a condição humana. E aí, o evoluir dos anos, dos tempos, em tempo variável para cada família, ocorre claramente, e o que é natural é a perda do pai. E é claro, se você não tem mais o pai, você deixa de ser filho, sobra o pai. Se o mundo fosse apenas essas condições humanas, isso seria assim, muito duro, né, Marcos? Você chegaria num ponto assim, e aí? Né? Mas felizmente, a vida não tem uma condição rigorosamente concreta e de valores humanos. Deus sabe disso. Nós temos valores espirituais. Porque a hora que essas coisas acontecem, e a gente pode dizer que tem a experiência de ter vivido isso, nós entendemos que existe um Pai maior, que é o Pai eterno, que é Deus. E Deus conhece tanto esse aspecto, essa situação de necessidade familiar, de filho para pai, que ele teve a experiência, Marco, de ser o pai de alguém que foi gente como nós e que era um Deus. E esse Jesus Cristo, Filho de Deus, esse Pai eterno, tem uma proposta com esse Jesus Cristo para que isso aqui não se perpetue no isolamento. Seria muito ruim se nós ficássemos. Chegou pai e depois. Não. A gente tem valores espirituais. E aí valoriza o Senhor Jesus Cristo, que diz: o Pai que vive me enviou. Jesus Cristo. E eu, Jesus Cristo, vivo por causa do Pai. Mas não é um relacionamento maravilhoso, Marcos? Jesus Cristo, olha, diz assim em João 6,57, o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. É maravilhoso isso. E o próprio Jesus Cristo diz: ó, vocês não vão ficar órfãos. Você não vai ser um pai isolado, perdido no relacionamento humano. O mundo é mais do que isso. O mundo tem todo de valores espirituais, de Deus presente. Ah, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele te honra com esse rótulo de ter o Pai eterno. Não para aqui, né, Marcos? E isso fecha, Marcos. Isto, em contexto, a gente não fica com o pai abandonado, isolado, porque deixamos de ser filho e perdemos o nosso pai. A gente continua. Isso vai seguindo, certo? Surgem os novos filhos e as gerações vão se repetindo. E é claro que se repetem aqui as pessoas, passam, né? Os anos vencem, mas depois desse ato, sempre vai existir o Pai eterno, controlador dos tempos, das gerações, controladores dos corações dos pais e dos filhos, controladores das famílias. Muito interessante essa condição de saúde
física, humana, psicológica que nós temos em ser pai, mas saúde espiritual também existe e claramente se manifesta no controle absoluto de todas as situações, de todas as famílias, E aí, como pai, o que a gente resta? Olha que maravilha! Andar com o filho. Com que olhar? Numa cruz. Não dá. Nosso país é um país cristão e que enxerga uma cruz vazia, onde houve um sangue, onde houve uma morte e onde a vida que se perpetuou até os dias de hoje, valorizando esse relacionamento de pai como filho. Mais uma vez, meu querido papai, pense no aspecto, valorize esse aspecto, que você não é um pai isoladamente constituído apenas socialmente ou por algumas regras. Não, você é um pai que é físico, que é orgânico, que é humano, mas que é um pai espiritual de muito valor. O seu papai passou por aqui e olha por você aqui. Que este dia, Dia dos Pais, haja realmente uma alegria imensurável na sua vida com esses valores. E a gente comemora junto novamente com você, papai, esse feliz Dia dos Pais. E eu diria mais, abençoado Dia dos Pais, abençoado condição de ser papai. Que alegria isso, alguma coisa que vem do Senhor Deus, para que a gente realmente desfrute dessa possibilidade, dessa condição humana de ser papai. Parabéns, meu querido papai, e com essa liberdade, mais uma vez, com toda alegria, Marco, você chame novamente o intervalo feliz Dia dos Pais, para a gente completar ainda sobre o Dia dos Pais desse nosso terceiro bloco. É isso aí, doutor. Rapidinho, mais um intervalo e a gente volta já para o último bloco desse programa delicioso, falando dessa data tão especial que é o Dia dos Pais, e eu te convido a ficar para esse último bloco que tá demais, hein? Não saia daí. Até já. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Na Unimed Marília, cuidar vai além de um atendimento. É estar presente, ouvir, apoiar. É transformar conhecimento em acolhimento. É trabalhar com dedicação em cada etapa do cuidado. É incentivar saúde, qualidade de vida e bem-estar todos os dias. Porque quando pessoas se unem por um propósito em comum, o cuidado alcança mais vidas. Cuidar é o que nos move. Aqui tem Unimed Marília. Veja o que os consumidores falam sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é de dar água na boca. Muito bom. Sensacional. Nutríssima, nutrindo momentos. Existem escolas que ensinam conteúdos e existem escolas que primeiro acolhem a infância. Porque antes de aprender qualquer coisa, a criança precisa sentir que é respeitada. No maternalzinho, acreditamos que o desenvolvimento não acontece na pressa. Ele nasce da experiência, da tentativa e da descoberta vivida com o corpo inteiro. Na abordagem picleriana, o movimento livre é linguagem. Acreditamos na potência das pequenas conquistas construídas com segurança, autonomia e confiança.
Aqui, cada criança é vista em sua singularidade. O educador observa, acompanha, acolhe e oferece um ambiente preparado para que a infância aconteça de forma verdadeira. Porque cuidar também é educar. Nos momentos mais simples, construímos vínculo, segurança emocional e autonomia. Cada tentativa fortalece a autoconfiança. Cada descoberta diz à criança: você consegue. Uma infância vivida com respeito, movimento, vínculo e descoberta. Maternalzinho Criativo. Matrículas abertas. De volta ao Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Último bloco do nosso programa de hoje, falando sobre o Dia dos Pais, dia tão especial de celebrar, de comemorar, de se alegrar, de agradecer a Deus, não é? E ó, ele já está aqui, doutor Francisco. Diga lá, doutor. Muito bem, Marcos, vamos para o nosso terceiro bloco. Nós estamos aqui muito felizes, né? Falando sobre os papais, procurando assim tornar esse domingo, Dia dos Pais, muito feliz. E nós já falamos sobre os pais humanos que passam. Pais com uma condição de Deus, que tem um pai que se perpetua e que é o nosso Pai espiritual, o nosso Deus. Mas ainda sobre o Dia dos Pais, algumas características desses pais. Olha, o mundo pode ser difícil, mas o amor de pai sempre será um abrigo seguro. Você telespectador, papai, você vovô que já viveu essa experiência muitos anos, creio que entende o que a gente está dizendo em relação ao papai. Veja, o mundo pode ser difícil e realmente não é fácil. O mundo que tem certezas, o mundo que tem incertezas, o mundo que se modifica, o mundo que tem valores outros, que caminha sempre para frente com invenções, com descobertas, tudo achando que é progresso. Né? Mas a condição, esse relacionamento pai e filho, ele é sempre admirável e ele é sempre, o pai é sempre um abrigo seguro. Você que está me ouvindo, eu acho que você concorda. Entende que o mundo pode ser difícil, mas o amor de pai sempre será um abrigo seguro. É esse amor que a gente quer propor aqui. É o amor que a gente tem pelos filhos, é o amor, como nós mencionamos, que Deus tem pela gente. Sempre, seja o amor que nós temos pelos filhos, ou o amor de Deus, sempre será um abrigo seguro. Mas ainda, olha, mãos unidas, mãos de pais, mãos de filhos. Às vezes a gente se sente meio perdido como o pai, mas basta lembrar do conselho do nosso pai e tudo encontra um caminho. A mão serve para isso, né? A mão de pai serve para conduzir o filho a um caminho correto. Esse pai que conduz é um modelo que serve de ajuste, é um modelo que serve de sorriso, de alegria, que serve de colo, é um modelo. E às vezes os filhos assim, olha, o filho cresce um pouquinho, adolescente, né? Valores, o mundo tem muitos valores. Valores que se modificam, valores em cada família, valores em cada casa. Mas quando você tem o amor em relação aos filhos, o amor que reflete o amor de Deus para com você, fica mais fácil de você segurar na mão dos filhos e facilitar para que o filho encontre o caminho. Esse é o desejo. Basta lembrar do conselho do nosso pai e tudo encontra um caminho. Conselho. Se é conselho que vale, realmente é de pai,
É claro que o de mãe, mas hoje é dia dos pais. As mães não ficam com ciúmes da gente estar falando só dos pais, porque é dia dos pais. E a gente já falou muito das mães no dia das mães, né, Marcos? Por isso hoje é dia dos pais. Então o conselho do pai, aquela palavra segura. A criança precisa, gente, de segurança. A criança precisa de sentir que essa palavra do pai, essa mão do pai, é alicerce para a vida dele. Ele não pode crescer desorientado, solto no espaço. Você não forma uma parede sem alicerce. Não dá para constituir uma parede. É a mesma coisa a vida dos nossos filhos. Ela precisa de um alicerce. Ela precisa desse conselho que é seguro, como nós vimos na outra imagem. Um abrigo perfeito. Este é o papai. Por isso a gente está repetindo que você tenha um dia muito feliz quando se comemora o Dia dos Pais. Ainda, nós temos, olha, que legal isso, né? Essa mão firme, nós já mostramos a mão firme dos pais, mas a presença. Gente, criança é muito interessante a maneira de pensar. Muitas vezes a gente acha que estamos fazendo o máximo com o presente, com a roupa, com o sapatinho, com o carrinho, com a bola. Isso alegra, claro, o filho. Mas olha, a presença é que ele mede. Mede presença, criança mede presença no seu inconsciente, no seu emocional, que muitas vezes são pouco valorizados os aspectos emocionais das crianças. Mas eu vou dizer para você agora um conceito médio. É muito forte os valores emocionais de uma criança. E esses valores emocionais são basicamente relacionados à presença ou ausência. Às vezes, isso não é muito claro para os pais, mas essa figura é para representar isso. Nada do mundo se compara à segurança de um conselho seu ou ao conforto do seu abraço. Obrigado por ser o meu herói todos os dias. Veja, todos os dias, isto aqui, presença marcante. Essa palavra aqui, herói, nós estamos assim, no herói da televisão. Mas, meu querido papai, ele pode admirar o Homem-Aranha, o Hulk, existem os personagens super-heróis atualmente que eu confesso que não conheço. E às vezes os nomes até me surpreendem. Mas o herói de coração, o herói verdadeiro, o herói é este, olha, que dá a mão. É este que dá o conselho. É este que serve de abrigo. É este que realmente dá a mão junto. Este é o papai. Este é o papai que o filho espera que seja. Que responsabilidade, né? Você está falando umas coisas que me assusta até. Não, meu querido, é para você ficar feliz. Porque, na verdade, ser o pai, a gente pode dizer com experiência, né, Max? É um privilégio de vida, ser o pai. E oxalá a gente consiga ser esse pai herói. Não significa que a gente vai sempre acertar. Não, a gente continua gente. A gente continua como pai, continua gente. Continua errando. Continua às vezes facilitando. Às vezes também confuso. Às vezes não dando aquele apoio que o filho espera. Porque somos gente. Não há condição de pai, não há infalibilidade. Somos falíveis. Somos pessoas que possamos errar nesse relacionamento. Mas veja, aquilo que nós mencionamos no início, não é um relacionamento de pai para filho, ele é rigorosamente humano. Creia que você tem um Deus que é pai, muito maior que a gente. É um pai eterno. E que é
um herói. O mundo pode ter problemas, as famílias problemas, pais limitados. A história continua, os dias vão se substituindo, 1, 2, 3, 4, e os anos vão se multiplicando. Mas o Papai do Céu, não desce do trem da história. Ele continua sendo aquele dirigente, condutor de todas as vidas, inclusive dos papais. Por isso, mais uma vez, nós desejamos um feliz Dia dos Pais para todos vocês, nossos queridos amigos. Para você, Marcos, para vocês do Canal 4, para você que é papai, que já é vovô, abraço dobrado. Felicidade. Deus abençoe a cada um como Pai eterno, que não saiu da história. Claro, esse é o mesmo Deus que alertou você. Ensina como papai o seu filhinho no caminho em que ele deve andar. E até quando envelhecer, ele não vai se esquecer dele. Um grande abraço a todos e um feliz Dia dos Pais a todos. É isso aí, doutor. Um feliz Dia dos Pais para o senhor, para todos os papais. E olha, que Deus continue abençoando e dando realmente graça, sabedoria e muito amor aí nesse ofício que é ser pai. Para você que tem o seu pai, beijo, abraço, agradeça a Deus pela vida dele. Para você que não tem, agradeça a Deus assim mesmo por ter tido um pai um dia, que eu tenho certeza que você lembra dele com muita saudade, assim como eu lembro com muita saudade, muito carinho do meu querido pai também, que já se foi. Mas o importante é isso, é você ter recordações, o importante é você ter a gratidão a Deus por ter contado com o Pai. E claro, sabendo que nós temos um Pai Celestial que cuida, que zela, que nos ama e que, acima de tudo, quer o melhor e tem o melhor para cada um de nós. Que Deus abençoe, feliz Dia dos Pais e até a semana que vem. Tchau!